Olá, olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma live aqui da página Elisa KC, _psicosaúde. Então hoje eu sou Elisa Kern de Castro, psicóloga, doutora em psicologia, e hoje a nossa conversa é sobre o tema saúde da mulher, trabalho e maternidade. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito querida, muito competente, que é a Vanessa Ricci, e ela é psicóloga, doutora em psicologia e gestora organizacional. E tem uma ampla experiência, então, né? Não só como gestora organizacional, mas ela foi também durante muito tempo ela foi professora universitária. Bom, então eu vou ver se ela já está por aqui e vou chamá-la para entrar. Ela ainda não está, mas ela já deve estar entrando. Agora sim, agora sim. Então, vamos lá. Olá. Oi, já Boa tá me noite, ouvindo? Vanessa. Boa Sim, noite. sim, estou te ouvindo. Ai, que Tudo bom. bem? É um Tudo prazer bem. tê-la aqui comigo hoje. Se tu tens prazer, imagine eu, né? Quanto Sua tempo, né, que a eterna gente... aluna. Ah, pois eu não falei, eu te apresentei, mas não falei, né, que eu fui tua professora no doutorado, no doutoramento, que a gente fala aqui em Portugal é doutoramento, né? Mas eu te admiro lá desde aquela época, tu já tinha uma trajetória, quando foi minha aluna, já tinha uma trajetória imensa, né, na área da psicologia do trabalho, né, e tudo mais. E aí eu sei que tu tem uma página também bastante atuante aí, né, no Instagram e tal, que tu mescla questões de trabalho com questões, né, da psicologia também, mostra um pouco dos teus filhos, da tua vida, né? E eu pensei, vou falar com a Vanessa porque ela é a pessoa ideal para a gente discutir esse tema, né, da saúde da mulher e da trabalho e maternidade, que é o nosso tema de hoje, né? Isso aí, é. Foi uma experiência muito positiva, né? Todo o doutorado e, e ter te conhecido. E agora estamos aqui seguindo a nossa vida e acho que sim, que tem algumas coisas para contar, para compartilhar, assim, do que aconteceu ao longo de todos esses anos, assim, né? Uhum. Pois é, eu só para introduzir assim, as pessoas vão entrando, né, e tal. É, a minha página, né, do profissional, que é Elisa Cassiano Underline Psicosaúde, eu busco justamente discutir com pessoas especialistas na área temas relacionados à psicologia da saúde, também áreas afins, mas sempre com um olhar bastante científico, bastante com pessoas que são muito competentes naquela área que elas desenvolvem, tudo isso, né? Então, Vanessa, conta para nós aí um pouquinho da tua trajetória, né? Tu é psicóloga, né? Na tua descrição lá, psicóloga, doutora em psicologia, gestora organizacional, mas tu também tens trajetória como professora universitária e outras coisas. Conta para nós aí da tua trajetória dentro desse tema, né, da nossa live também. Claro. Inclusive eu tive mudanças bem recentes e que estão relacionadas absolutamente ao tema que a gente discute hoje, né? Então Eu sei, eu me imagino. formei, eu me formei em psicologia, né? E enquanto eu ainda estava cursando, eu já tinha decidido que queria atuar com psicologia organizacional do trabalho, porque eu fui me identificando com essa área. E aí eu fiz especialização em gestão de recursos humanos, né, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, e aí já comecei a trabalhar, fui para gestão de pessoas, trabalhei em duas indústrias, uma do ramo de alimentos e outra metal mecânico, né? E mas também já tinha o interesse de trabalhar com a área acadêmica, né? Então, enquanto eu estive como gestora de pessoas nessas empresas, eu já fui me organizando para conseguir ingressar no mestrado e posteriormente no doutorado. Não foi possível manter o meu trabalho dentro das empresas e me voltar aos estudos do mestrado na época. Eu tive que fazer uma escolha, né? Porque demandava um tempo que não era de interesse da empresa, né? Que eu fosse estudar, que eu tivesse muitas horas fora fazendo mestrado.
Então, eu decidi sair, fiz essa opção e cursei o mestrado. E aí, enquanto eu estava cursando o mestrado, eu já iniciei a minha vida acadêmica como professora no ensino superior, na época em curso de graduação da área da administração. E aí, assim que eu terminei o mestrado, depois eu já fui para o doutorado. Então, eu trabalhei nesses últimos 15 anos no ensino superior, né? Na graduação em administração. E depois, nesses últimos 12, 13 anos, na área da psicologia, né? Na psicologia organizacional e do trabalho. E como a minha área é a psicologia organizacional do trabalho, e eu fiz o mestrado e o doutorado nas pesquisas sobre saúde mental no trabalho. Eu, quando ingressei no PPGP, né, num programa de pós-graduação em mestrado, eu coordenei um grupo de pesquisas, então, sobre saúde mental e trabalho. E lá eu fiquei, assim, nessa última instituição por 11 anos, né? Ministrando aulas na graduação, especializações, MBAs, no próprio PPGP como pesquisadora, coordenando grupo de pesquisas, enfim, dando conta das publicações, né? E nesses 2 ou 3 últimos anos, assim, as vivências todas foram me levando a questionar muitas coisas, assim, em relação especificamente à qualidade de vida, assim, né? Como eu iria continuar a minha vida daqui para frente, assim. Eu fui observando uma dificuldade cada vez maior de conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, com as dos meus filhos, né? Que inclusive eu fiz o doutorado com o Arthur pequeno, ele tinha 2 anos quando eu ingressei, e eu engravidei na metade do doutorado, né? Da Júlia, então os 2 ainda são crianças. E não consegui mais me sentir segura, assim, no sentido de que eu pudesse equilibrar as coisas, né? Na carreira acadêmica, assim como em algumas outras carreiras, a gente tem uma natureza muito específica, assim, do trabalho, que o trabalho ele não termina quando você vai para casa, né? Tem alguns trabalhos que, bom, 6 horas, agora, onde eu estou agora. Quando termina, eu venho para casa, o computador fica lá, eu não tenho o que trazer para casa. E na carreira acadêmica, a gente tem muito para fazer em casa. Porque para ministrar uma aula, você tem que preparar, você tem que sempre atualizar, você tem que sempre ler. Para dar conta de todas as pesquisas e todo um projeto de pesquisa da coordenação de um grupo de alunos, você não dá conta lá, porque lá você está dando aula, lá está chegando gente, então você tem que trazer para casa, tem que fazer aquilo em casa, tem que fazer no final de semana, tem que fazer à noite. Aí você depende de todo um processo, né, que o processo de publicação de um artigo hoje, no Brasil especialmente, é um processo muito moroso, difícil. Então, você não depende, assim, das tuas forças apenas, né? Você depende de todo um processo que é muito lento, né? Então, tudo isso, assim, foi me fazendo pensar, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente? E eu completei 40 anos, e aí eu fiquei com a sensação, assim, que poxa vida, eu tive os meus 2 filhos e se eu continuar no ritmo que eu estou hoje, eu não conseguia me ver assim em paz. Não conseguia ver tranquilidade na minha vida, assim. Fiquei com a sensação que eu ia passar a vida inteira correndo atrás daquela máquina e que nem eu podia fazer ela rodar, assim. E aí eu tomei uma decisão bem impactante, ela foi impactante para as pessoas, especialmente ao meu redor. Para os meus próprios colegas de trabalho, né, para o pessoal da gestão da instituição, como é que alguém que com doutorado, que chegou nesse nível educacional, uma mulher, que está num programa de pós-graduação estricto sensu, né, numa cidade pequena, com poucas oportunidades nessa área, como é que essa pessoa larga assim? Como largar? Não é possível isso. Essa mulher ficou maluca, assim. Muita gente me disse assim, nossa, mas você deve estar maluca, assim, né? E eu, então, decidi que nesse momento eu iria interromper esse ciclo na academia. Tracei obviamente, outras questões de trabalho. Continuo, né, trabalhando academicamente, mas de forma autônoma. Né? Então, eu organizo, assim, os meus
horários e as demandas e onde eu aceito e consigo dar uma aula, ministrar uma palestra. E aí eu assumi lá na empresa que é da minha família, que é do meu marido, que ele constituiu já há 21 anos. E decidi assumir as coisas lá, né? Especialmente na parte administrativa, financeira. Tô metida em tudo, na verdade. Marketing, RH, enfim. E aí eu consigo conciliar, né, Elisa? Eu sinto que eu voltei a ser dona do meu tempo, que era algo que eu não tinha mais conseguido, né? E, bom, sobre a psicologia do trabalho e o trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais é muito parecido com o teu, né? Mas na minha área, que é a psicologia do trabalho, saúde mental no trabalho. Então, eu tenho trazido lá questões importantes baseadas em evidências científicas, né? Baseada em pesquisa sobre a área da gestão de pessoas e do comportamento organizacional. Justamente para mostrar que se faz consciência isso, né? Para dar conta de muitas questões do mundo organizacional, a gente precisa da pesquisa, né? É a pesquisa capaz de nos mostrar os caminhos mais assertivos, né? E não, assim, baseado em eu acho, em talvez, quem sabe, vamos tentar. Então, é isso que eu tenho feito, assim, né, nesse trabalho nas redes sociais. E isso tem me aberto também muitos caminhos, assim, muitas possibilidades de trabalho que eu nem imaginava. Elisa, eu realmente não imaginava, porque eu pensei, bom, eu vou ficar lá na gestão, vou me focar lá, vou trabalhar para melhorar, ajudar a melhorar as coisas na empresa e vou ficar trabalhando essas questões da psicologia, vou ficar por ali nas redes sociais. Eu fiquei bem impressionada, assim, com o impacto que isso tem gerado, assim, como as empresas e profissionais têm me procurado, assim. Que é principalmente saúde mental no trabalho. E que depois da pandemia isso tem questões específicas, né? Então tem aparecido muito trabalho, muita demanda, assim, baseada nessas questões, e que é bem legal, assim, a receptividade, assim, a essa relação da ciência, da psicologia, da saúde. E dentro disso, né, Vanessa, acho que tu trouxeste, assim, a tua experiência pessoal, né, de não aguentar mais, né, e gozado, assim, eu também, né, quando acho que lá pelos 40, né, entre os 40 e os 50, né, acho que a gente resolve também pensar um pouquinho na nossa vida, né, o que eu quero daqui para frente. Aliás, a gente tem que estar sempre, na verdade, pensando nisso, mas talvez é quando a gente consegue dar um rumo, né. Tu falaste quando engravidou durante o doutorado, enfim, e conciliar tudo isso é muito difícil. Eu me lembro que eu trabalhava tanto, eu com 3 filhos, eu me lembro que quando eu assumi uma coordenação, né, um cargo de gestão bastante importante na outra universidade, eu tinha o meu caçula, ele tinha 1 ano e meio, eu tinha um de 1 ano e meio, uma de 6 e uma de 9. E eu quase não parava em casa também. Então, aquilo foi vindo, foi subindo, quando eu joguei tudo para fora, não, continuei trabalhando na mesma área, mas fugi, né, fui para outro continente, tentar uma vida mais tranquila, né? E, digamos assim, nós conseguimos dar esse basta, enfim, de algum jeito nós conseguimos. Tem gente que não consegue, né? E aí adoece, enfim, não que nós também não tivéssemos adoecido, eu acho que eu estava um pouco adoecida. Então, assim, como é que tu tem visto, né, aí na tua experiência, assim, dentro das organizações, e até falando, assim, também das tuas pesquisas, né, a questão do adoecimento, da saúde do adoecimento da mulher, né, em função, né, disso tudo que nós estamos falando. É mais pesado para a mulher ainda? Como é que tu tem visto? Ainda é mais pesado para a mulher conciliar isso do que em relação aos homens? A questão das diferenças dentro das instituições, como é que tu tens visto isso? Sim. A gente escuta muito, assim, especialmente na mídia de massa, né? Que hoje não é mais tão difícil para a mulher. Bom, não é mais tão difícil como era há 50 anos, mas ainda é muito difícil e ainda é muito diferente dos homens, né? Para uma mulher se inserir no mercado de trabalho, se manter e se manter bem, se manter com saúde, né? Antes, assim, até mesmo, Elisa, antes de se pensar, assim, no quão difícil que é pensar as questões da mulher
no trabalho e da mulher, da saúde da mulher no trabalho, esse tema da saúde no trabalho, ele é um tema muito sensível para as organizações. Nós não temos um histórico positivo das organizações no manejo da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras de um modo Em geral. geral. Em geral, né? E eu diria que vejo uma tímida mudança a partir da pandemia. Parece que a pandemia mexeu com alguma coisa. Mas ainda assim, o que nós temos analisado de intervenções que as organizações têm feito em relação à saúde, primeiro, de um modo geral, dos trabalhadores e das trabalhadoras, ainda é muito assistencialista, né? E não é preventivo, ou seja, ok, então agora com a pandemia nós percebemos que os trabalhadores e trabalhadoras estão mais ansiosos, mais depressivos, então nós vamos fazer um convênio com uma plataforma de atendimento psicológico online, e aí os trabalhadores podem buscar atendimento, ponto. Então, ok, é uma intervenção viável, ela traz algum resultado positivo, sim, né? A gente não está dizendo que isso não serve. Mas quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar da prevenção, a gente precisa falar, a gente precisa pensar qual é a parte do trabalho nisso tudo, né? E o trabalho tem um peso muito importante no adoecimento ou na saúde das pessoas, né? Então, é uma variável forte e que não pode ser negada pelas organizações. Então, a gente só vai pensar e observar de fato a eficiência e a eficácia de intervenções em saúde, de um modo geral, nas organizações, se elas forem preventivas, se elas analisarem quais são os riscos psicossociais envolvidos naquele trabalho. De que riscos nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, de sobrecarga no trabalho. Nós estamos falando de impossibilidade de equilíbrio entre a vida pessoal e a jornada de trabalho. Nós estamos falando de pressão. Nós estamos falando de assédio moral, de assédio sexual. Do que nós estamos falando? Então, são essas as questões que também precisam ter a intervenção por parte da organização, porque senão a gente vai ter uma coisa muito maluca. Quer dizer, não, ok, se tu adoeceu, tá aqui, busca o tratamento lá, como se essa questão fosse exclusivamente individual. E não é. Nós temos, sim, o trabalho, né, impactando em tudo isso. E aí tu imaginas, se a gente não tem uma perspectiva positiva de intervenção em saúde de trabalhador do modo geral, imagina quando a gente vai recortar isso e falar de mulheres. Quando a gente vai falar sobre mulheres, a gente tem algo muito mais negativo do que de trabalhadores e trabalhadoras em geral, né? As mulheres, elas apresentam um maior risco psicossocial do que os homens, né? Comparando mulheres com homens. As empresas, elas não têm, na maioria, políticas de diversidade que atendam ao público das mulheres. Assim como não temos de diversidade de um modo geral. Se a gente for pensar na população LGBTQI+, pessoas com deficiências em geral, assim, né? São muitas poucas, assim, as empresas que trabalham de fato com intervenções que permitam essas inclusões e que permitam dar conta daqueles aspectos em que essas pessoas estão em desvantagens dos homens, por exemplo, né? Eu vinha pensando hoje à tarde, assim, nessas questões que nós íamos conversar hoje à noite, assim. Vamos pensar, por exemplo, na questão de... Aqui no Brasil, nós temos a legislação em que a mulher, ela tem 120 dias de licença maternidade, né? Então, ela tem direito a esses 4 meses. E existem em algumas áreas específicas a possibilidade dos 6 meses. Então, tem, por exemplo, em algumas áreas do serviço público, são 6 meses. Né? Mas as empresas que não estão nessa parte da legislação, elas podem fazer a opção dos 6 meses. E a gente tem um histórico muito pequeno de empresas que optam por esses 6 meses. Vamos pensar nas mulheres que estão aqui, nas que conhecem, quer dizer, a sua empresa aderiu a isso? Não, as empresas não aderem, né, a essa questão.
Assim como também as licenças paternidades, elas são, não existe nenhum tipo de incentivo maior do que aqueles 5 dias, o que também ajudaria a mulher, se esse Uhum. pai pudesse ficar em casa um tempo a mais e assim por diante, né? Então, nas organizações mesmo, a gente tem uma deficiência, um déficit muito importante em políticas que atendam a diversidade das mulheres. Vamos falar especificamente sobre isso, né? Uhum. E o que nós vemos, assim, o que temos visto nas pesquisas em relação à questão do equilíbrio, né, é muito deficitário, né? Não parece, porque a gente fica escutando que a gente já chegou lá, mas a gente não chegou lá. A gente melhorou um pouquinho. Eu ainda vinha me lembrando de uma palestra que eu assisti da Márcia Barbosa, que é uma física conhecidíssima, assim, né? Eu A Elisa conheço. com Já certeza assisti também. conhece ela, né? Em que ela mostrou lá da sociedade dos físicos, assim, em 1927, ela disse que tem que usar uma lupa para enxergar que tem uma mulher lá. E aí, em 2011, tem 2. Melhoramos, mas, gente, de Dobrou. 1900 de 1 para 2, né? Poxa, não é num universo de 100 e poucos homens, não é nada, né? Uhum. Não é nada. E tu acha, Vanessa, assim, tu acha, ou o que, que tu sabe a respeito, né? Eu fico pensando, né? A grande parte, né, ainda a maioria dos cargos importantes nas empresas, nas instituições, são ocupados por homens, né? Essa dificuldade também de atender às necessidades de trabalho, de saúde mental específica das mulheres, né? Também se deve a essas questões, claro, nós temos que começar a ocupar agora cada vez mais cargos de liderança com a nossa, né? Isso teria que ser uma tendência natural no momento em que as coisas começam a se equilibrar, mas ainda não está equilibrado, né? Tu acha que a gestora, tu sabe se as gestoras mulheres têm algum impacto diferente nesse sentido? Ou não? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista com a Luísa, aquela do Magazine Luiza, como é o sobrenome dela? Trajano, acho que é. Luísa Trajano, isso. Ela é uma mulher sensacional, né? Ela é uma empresária, ela tem toda uma políticas de inclusão de diferentes para todo mundo, né? Para todos, né? E eu fiquei pensando assim, me pareceu assim que é uma sensibilidade muito específica. Não estou dizendo que os homens não tenham aquilo, mas é muito específico, é um olhar muito diferenciado, né? Tu acha que tem alguma relação? Isso ou é viagem da minha cabeça? Na verdade, eu até lembrei também da Márcia, num dos estudos que ela apresentou, assim, que ela falava que uma das intervenções necessárias seria na questão da empatia dos homens líderes, né? De tentarem entender o que é ser uma mulher, né? O que é ser uma mulher na liderança. Então, faz todo sentido, né? Essa reflexão que você faz, assim. E, bom, esses cases de sucesso, né, da Magazine Luiza são de fato muito estimuladores e inspiradores, né? Mas por outro lado também eu fico lembrando assim de algumas pesquisas e até isso me lembrou uma banca que eu participei ainda foi uns 2 meses antes da comunicação da minha saída. A aluna ela pesquisou workaholism, né? Pessoas viciadas em trabalho, enfim. E uma das participantes da pesquisa que era qualitativa era uma pesquisadora muito renomada, assim, conhecida no mundo inteiro, assim, a representante brasileira daquela área, né? E aí ela dizia que no relato dessa pessoa, ela dizia então quem que ela tinha se tornado, assim, né? Do ponto de vista acadêmico e de pesquisa no mundo. E aí ela terminou o discurso dela dizendo que ela falou muita coisa, assim, né? Tu vai escutando aquilo, nossa, olha quem é essa mulher. Tu fica assim, né? E aí no final ela disse assim, mas eu não devo receber parabéns. E aí eu fiquei assim, o que ela tá dizendo aqui? Continuei lendo. Porque eu não vivi a minha vida. Eu só vivi isso. Eu não tenho uma rede social, eu não tenho de amigos, né? Eu não tenho família, eu não pude ter filhos. E eu acho que isso não merece. Então, eu acho que a minha vida não merece aplauso nesse sentido.
Aí nossa. Aí o outro caso, a mulher dizia que o fato dela, quando ela descobriu que ela não tinha lido para os filhos quando eram crianças, quando ela se deu conta disso, ela se deu conta que ela tinha feito escolhas erradas, mas que ela não podia mais voltar atrás, né? E aquelas duas falas, elas me impactaram muito, assim, porque falam de mulheres que alcançaram sucesso, mas que não puderam fazer o equilíbrio, assim. E isso é muito sério, isso é muito grave, né? Quer dizer, você tem que fazer uma escolha. Então, você tem que escolher se você vai se dar bem na família ou então se você vai se dar bem no trabalho, porque lá naquele trabalho, naqueles lugares, não tem olhar, não tem sensibilidade para o que vem junto com uma mulher, né? E que a gente traz lá desde criança, desde pequenininha, né? Agora eu lembrei de outra pesquisa legal para criança. Não dá para falar com gente de pesquisa que estão só falando de pesquisa. Conta, né? Conta. Mas é uma pesquisa que foi feita com crianças e se contou uma história para as crianças de uma pessoa muito inteligente. Então, foi contando tudo que essa pessoa inteligente tinha feito, descoberto, parará, parará. E aí pediam para as crianças se essa pessoa ela é um homem ou uma mulher. Então, antes dos 7 anos, não tinha diferença assim, entre as crianças apontarem para um homem e para uma mulher. Mas aos 7 anos, 100% das crianças disseram que essa pessoa inteligente era homem. E justamente 7 anos é quando as crianças já iniciam, já estão no processo de socialização, né? Já estão lá já desenvolveram algo bem importante, assim. Então, veja só quanta coisa que a gente já vem desde pequenininho, né? Trazendo tudo isso, assim. Isso é uma construção social, né? Que é o que aí lá pelas tantas aparece, né? Pois estava falando isso, eu me lembro, né? Eu acho que eu nunca fui muito consciente disso. Eu comecei a me tornar consciente dessa questão mais tarde, bem mais tarde na vida adulta. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu sempre fui uma aluna daquelas super estudiosa, toda, né? Toda certinha. E eu me lembro que, eu não sei que idade eu devia ter, mas assim, né? Na idade escolar, sei lá, 8, 9, 10 anos. Eu me lembro de eu achar que as meninas eram muito melhores que os homens, porque as minhas colegas meninas na minha turma tiravam notas melhores, né? Então, assim, na média, pelo menos na minha vivência ali, muito localizada, nós éramos superiores aos homens. E aí eu me lembro de perguntar para minha mãe, para meu pai, a gente olhando televisão, mas por que o presidente era homem? Por que não sei quem era homem? Todo mundo que aparecia na televisão era homem. Eu disse assim, mas se as meninas da escola são melhores que os homens, por que sempre os homens que estão lá? Eu me lembro de eu fazer essa pergunta, né? E eu nem me lembro o que eles responderam, se enrolaram, não tinha muito o que dizer, né? Mas, enfim, quer dizer, aquilo já me chocou eu criança, né? E hoje continua a me chocar, né? Eu li uma reportagem daí no jornal aqui de Portugal, foi essa semana, e até agora fui procurar de novo para ver os dados certinho. Olha só, na questão do judiciário daqui, né? 61% hoje são juízas mulheres, tá? 61% são mulheres, quer dizer, já tá a maioria de mulheres. Mas os cargos no Supremo, as mulheres praticamente não estão, são poucas, muito poucas, né? Então continua isso, né? Quer dizer, as mulheres até chegaram lá. Então, na primeira instância tem muitas juízas mulheres, mas depois, quando vai para passar para os cargos superiores, elas não avançam. E não avançam por quê? Não sei, eu tenho uma hipótese aqui, mas o que tu pode dizer a respeito? Bom, quando esses cargos se elevam, por exemplo, comparando então no judiciário das juízas e do Supremo, quando a gente chega lá em cima, a gente já está com um cargo a nível político e não mais de disputa de conhecimento, que você vai lá e alcança aquele lugar. Quanto maior é o caráter político daquela vaga, daquela oportunidade, aí você vai ter homens lá e não vai ter mulheres. Assim como Mas isso é uma questão de proteção ali entre os homens, ou as mulheres não se colocam nessa posição também de assumir que podem chegar lá e né? Acho que, claro, deve ser um conjunto, né? Um conjunto de circunstâncias. Claro, é um conjunto de variáveis e sendo, a gente não pode não deixar de pensar que tem coisas nossas
Claro que tem, inclusive se a gente for pensar nisso que a gente estava falando da construção social, é claro que tem. Mas existe sim, quer dizer, uma proteção entre homens, quer dizer, são os homens que têm que estar lá entre eles, não pode estar uma mulher. Como vai ter uma mulher lá? Né? Uma mulher não tem. Eles costumam dizer, eu ouvi muito isso, assim, você não tem a disponibilidade de tempo que a gente precisa. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu acho que quando... eu fiquei pensando, quando eu fui convidada para assumir cargos de gestão e de fato assumi, eu pensava assim, mas como é que eu vou assumir? Porque eu meio que fui forçada, mas assim, fui forçada assim, achei que eu não podia não assumir, né? Enfim, uma série de exigências até minhas comigo mesma, mas eu fico pensando assim, ó, a gente quando vai assumir alguma coisa assim, a gente põe na balança uma série de outras coisas. Mas e como é que eu vou fazer isso, e meus filhos, isso e aquilo outro? E o homem não, ele assume porque o resto, ele sabe que vai ter quem dê conta, e a gente não fica com essa tranquilidade. Não fica, não. Pelo menos eu não. Nem eu e a maioria. Nós poderíamos fazer uma brincadeira aqui agora, assim, entre as mulheres que têm filhos, e se nós tivéssemos os homens aqui, ó, liga para o marido agora, ou para o pai das crianças, não precisa ser marido, né? E pergunta, ele tem prova amanhã? Não tem prova? Tá tomando algum remédio? Se tá tomando, tem para amanhã, eu preciso comprar mais. Final de semana tem festinha de aniversário agendada? Qual é o horário? Qual é o que a criança tem? Sexta-feira... Comprou o presente? Que hora que tem que sair de casa e o presente para levar? Me fala um pouquinho sobre isso. Não, ninguém sabe. É raro que sabe, né? Porque, né? Bom, a gente já pensou em tudo, a gente já... Bom, para estar aqui hoje... Pensa para estar aqui hoje conversando, nós duas conversando aqui. Tudo que tu pensou, tudo que tu organizou, tudo que eu organizei. As duas criaturinhas estão lá fora, a Tata tá lá, já organizei a Tata com antecedência para também organizar a família dela e blá, blá, blá. Já deixei a roupa do marido que vai chegar e vai jogar futebol para fora da porta para ele não entrar aqui, entendeu? Mas já organizei, já deixei tudo organizado, entendeu? Sou eu que tenho que o outro tem prova amanhã que parará que tudo que eu organizei, que já deixei as questões perguntas. A gente faz isso. É verdade, é verdade. Eu que tenho um marido que viaja muito e nesse momento não está aqui, eu tratei de meus filhos todos estarem dormindo para poder vir para cá e ficar tranquila. Amadinha. Que aqui é mais tarde. Então, realmente, né, a gente dá conta disso tudo, claro, e aí não sobra espaço, nem espaço mental, ou se sobra, como os casos ali que tu falaste, né? A pessoa não criou, não viveu, né? Não. E eu ouço isso muito, assim, às vezes até de amigas minhas, assim, eu fico pensando assim, né? Claro, nós estamos falando aqui também de um nível, assim, classe média, né? Acho que nós temos aqui uma diferença, talvez, uma diferença dependendo do nível de formação das pessoas e né, a classe mais baixa, com menos escolaridade, acho que os problemas ainda são assim, realmente, e o adoecimento da mulher, enfim, sei lá, né, ainda é mais complicado. Mas eu fico pensando assim, ó, uma coisa amigas minhas, e vocês, né, quem está ouvindo deve conhecer pessoas, dizem, adia a maternidade, né, adia para crescer na carreira, aí depois ou vai ter filho muito velho, mas porque quis, enfim, né? Porque achou que era assim. Mas eu conheço, tem vários casos em que a pessoa acabou não tendo, né? Não tendo, porque daí quando foi ter, já deu problemas por causa da idade, e aí não teve. Bom, então isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa com relação, assim, a conciliar, a dificuldade de conciliar a vida profissional com vida pessoal. Mas ainda voltando à questão da liderança, que eu ia falar uma coisa, me perdi, agora me lembrei. Voltando à questão da liderança feminina, sabe que isso é uma coisa que me chamou a atenção, até falei com os alunos meus semana passada. É um fenômeno, assim, ainda com os mais jovens, mesmo quem ainda mora com os pais e não tem filhos, enfim, que tem uma vida ainda muito, muito de filho, né? De que, por exemplo, tinha que escolher, né, o delegado, o representante de uma turma de psicologia. Sei lá, 80%, talvez até mais mulheres. Quem é que é escolhido? Um aluno homem. Só que assim, se fosse... Nada contra. Só que, né, se fosse numa turma, na outra... Não, mas isso tem sido recorrente. E eu cheguei a falar para umas meninas que estavam ali a se queixar, não sei o quê. Eu digo assim, mas como é que vocês não se apresentam como alternativas? Eu acho que a gente tem que se apresentar. Quer dizer, essas aí não tem ainda que conciliar nada, entende?
É. É uma posição, uma questão da gente se autorizar também a se colocar nessa posição de dar a cara, né? Então, assim, acho que tem uma questão de conciliar daí, para quem tem todo esse, né, essa família, essa coisa toda, né? Mas quem não tem também não está se colocando ali, né? É, aí a gente tem, aí a gente volta àquela questão da construção social. Também numa outra pesquisa na área da física, com estudantes de física, se analisou assim, a autopercepção de desempenho e de inteligência e comparou-se homens e mulheres. E a diferença foi significativa. Elas se sentem menos capazes do que eles. E elas estão ali com eles, Uhum, né? Juntos, já chegaram, estão naquele lugar. Quer dizer, uhum. é complicado, né? A gente vai demorar ainda, talvez, Eu alguns acho. anos e algumas gerações para conseguir superar isso aí, né? Algumas gerações. Não é algo que a gente vai ver assim. Não é natural que nós nos coloquemos nessa posição, né? Uhum, E o que que tu tem, e o que assim, ó, o que que tu poderia nos dizer assim em termos de as mulheres estão adoecendo mais em relação ao trabalho que os homens, que tipo de problemas, né, assim, depressão, né, uhum. o que tem se aparecido, especialmente, né, com a coisa da pandemia, que acho que deixou também as pessoas muito sobrecarregadas, né? Sim. As mulheres entraram num estado muito especial de esgotamento. Esgotamento, por quê? Por não dar conta realmente de equilibrar, que isso já não dava antes, imagina com a pandemia. E aí a gente tem principalmente quadros de ansiedade e quadros depressivos, né, nessas mulheres. Também tem se observado, assim, muitas mulheres que decidiram mudar suas vidas, quem pôde, mudar suas carreiras profissionais aqui. Tem muita gente, assim. E eu conversei com uma outra pessoa e perguntei se ela conhecia, ela também conhece muita gente, assim. Então, a gente tem sim, né? Focando, assim, na tua pergunta especificamente, são quadros ansiosos e quadros depressivos relacionados à variável esgotamento, né? Se a gente for comparar antes da pandemia e a pandemia, o que foi que mudou? Na verdade, não é que houve uma mudança. Eu costumo dizer assim, imagina que você está no teatro e não começou o espetáculo ainda, e você enxerga aquelas sombras assim pelas cortinas, né? Isso é antes da pandemia, tá tudo ali. Uhum, Quando vem a pandemia, abre a cortina e daí tu enxerga aquilo tudo ali. É só isso que a pandemia fez, quer dizer, ela uhum. Já estava lá. descortinou o que já estava Uhum, lá, porque nesse momento da pandemia não deu mais para esconder esse assunto. uhum, Todo mundo percebeu, todo mundo viu, né? Desde o diretor-presidente de uma empresa ao operário, a operária. Quer dizer, todo mundo percebeu como é difícil, né? De fato, fazer esses equilíbrios. E aí a mulher, ela ficou, sei lá, triplamente, 4, 5 vezes mais sobrecarregada do que antes, porque aí as crianças, enfim, foram para casa e outras tantas mães ficaram em casa, outras tiveram que continuar trabalhando, outras mulheres, né, dependendo da sua área, e as crianças em uhum, casa, população assim sem condições, né, mais de baixa renda, assim, sem condições de ter alguém para cuidar, essas crianças ficavam sozinhas em casa, ficaram sozinhas em casa. Então, assim, uhum. essas mulheres, elas de fato, assim, adoeceram, né? E os estudos vêm demonstrando isso, esse aumento dos quadros ansiosos e depressivos de mulheres relacionados à pandemia. E vai continuar, provavelmente, esse reflexo ainda por muito tempo, né? Ainda, e outra coisa que me chama a atenção, daí, por exemplo, eu trabalho com muitas questões de doenças crônicas, né, em Uhum. crianças, adolescentes e adultos, né? E tenho me interessado muito aí puxando assim para a questão da saúde mental de mães de crianças e adolescentes doentes, né? Isso é um fenômeno assim bastante assustador, né? Como que as mulheres que têm um filho com alguma doença ou alguma deficiência, elas têm que dar conta ainda de mais coisas, né? Então, assim, trabalho, bom, se tem que alguém que largar o trabalho para cuidar do filho, é a mulher,
né? Então, assim, a mulher já abre mão, talvez, né, de algumas aspirações e desejos, porque ela vai cuidar do filho. E eu entendo, e eu acho que, né, eu entendo perfeitamente, mas assim, é a mulher, ou é um papel feminino, né? O cuidador é sempre a mulher, ou é a avó, né? É raro, assim, que seja uma figura masculina. E nesses casos, nós temos dados alarmantes de adoecimento mental dessas mães de crianças com doença. São dados alarmantes, estudos feitos no mundo todo, o grau de sofrimento, né, de estresse, de ansiedade, tudo que é coisa, de tudo que é coisa. E essas pessoas elas não são vistas, elas são invisíveis. Invisíveis. E até em termos, como elas estão muito sobrecarregadas, elas têm outras prioridades, elas não cuidam da sua saúde, né? Da sua saúde mental, da sua saúde física, muitas vezes, né? Enfim, é assustador. Então, eu tenho me sensibilizado muito para isso, tanto que agora eu tenho voltado meus interesses muito para trabalhar com mães e pais, né? A questão da parentalidade disso aí, né? Relacionada à doença e aos cuidadores, do que com a doença em si, porque Entendi. tem, tem estudos que mostram que as consequências disso para as mães, assim, pro resto da vida, e as consequências são muito piores do que para uma criança que ficou doente e que vai crescer e que vai continuar doente ou que vai continuar com limitações. Ela está melhor do que a mãe. Certo. Okay? E políticas, e não existem políticas públicas que apoiem as pessoas nessa condição. Não, são muito poucas ou são insuficientes, seja onde for, seja aí no Brasil, aqui em Portugal, elas ficam muito sozinhas, né? Muito sozinhas. E os próprios profissionais da saúde que cuidam da criança, do adolescente, ou mesmo o cuidador de um adulto, eles estão olhando para a pessoa doente, eles não estão olhando para o cuidador. Certo? E esse cuidador, muitas vezes, até pela falta de trabalho ou por ter que acabar fazendo trabalhos mais informais para ganhar um extra, assim, porque não consegue ter um trabalho fixo. Isso também acaba sendo um problema, né? É difícil de conciliar. Nós estamos falando aqui até agora, né, de situações muito assim normais, entre aspas, quando há saúde, quando há trabalho, quando há tudo isso, né? Considerando que há. Porque tem muita gente sofrendo muito, muito com relação a isso, né? Muito mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vanessa, assim, e como é que tu, né, como trabalhadora da área da psicologia do trabalho, como é que tu vê, assim, o que os psicólogos podem fazer nesse contexto, né, para a saúde da mulher, para a saúde da mulher em si, e também para ajudar as organizações a terem políticas, né, de prevenção e tudo mais. Sim. Assim, as intervenções da psicologia organizacional e do trabalho nestas questões que envolvem diversidade, que envolvem, então, mulheres, que envolvem saúde das mulheres, são muito refratárias, são ínfimas, né? A nossa área, a psicologia organizacional e do trabalho, ela tem muito, muito a avançar ainda. Então, existem possibilidades, mas estas intervenções especificamente a gente não vê nas organizações. Nós vemos a psicologia nas organizações trabalhando mais com aquilo que é tradicional da área e que é mais fortemente demandado da gestão, que é recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho. Agora, quando a gente vai fazer um recorte, vai para esse ponto da psicologia do trabalho, que é o que diz respeito a intervenções em saúde, em qualidade de vida, e aí vamos pensar na população especificamente das mulheres, a gente não enxerga a psicologia trabalhando nisso, né? Bom, mas não vê fazendo isso porque não tem o que fazer, porque esta questão é uma questão individual, que cada mulher deve buscar fora lá resolver as suas questões. Não, não é por isso. É porque há muito pouco interesse em intervir nessas questões, porque tudo precisa de investimento, né? Então, por isso que tem uma baixa adesão. O que daria para fazer, né? O que a psicologia pode fazer? Só encaminhar casos de mulheres que precisam de um cuidado à sua saúde, bom, ela pode encaminhar, mas não é só isso, isso é pouco.
né? Isso é o fim da linha, assim. Quer dizer, o que ela vai fazer antes? Então, existem ínfimas possibilidades de intervenção à saúde da mulher e à saúde do trabalhador, de uma maneira geral, que é o que eu, né, o que eu digo lá desde o Tem início, trabalhado. que a gente não tem, né? Por exemplo, o fato de uma empresa talvez aderir a uma licença maternidade maior, uma empresa que daqui a pouco ela exclui a coparticipação. Tem empresas que trabalham assim, os exemplos que eu estou dando são, obviamente, exemplos de empresas que trabalham com algumas dessas práticas e que é a psicologia que trabalha, porque é a psicologia que está lá na psicologia organizacional, que está lá na gestão de pessoas, né? Empresas que excluem a coparticipação para mulheres cuidarem da sua saúde no que diz respeito a exames que são específicos da mulher, exames ginecológicos, preventivos. Há empresas que, nossa, há empresas inclusive que auxiliam nos processos de mulheres que querem engravidar e têm dificuldade, auxiliam financeiramente. Não é tão forte esse tipo de exemplo no Brasil, né? Isso é mais uma questão fora daqui. O que mais a gente pode pensar, assim? O processo de um modo geral, assim, de avaliação e de gestão dos riscos psicossociais da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente não enxerga isso. E algo que tem me preocupado muito, assim, Elisa, que eu tenho debatido, assim, e tem trazido alguns questionamentos sobre isso nas redes sociais né, claro, pautado nas questões de pesquisa, assim, as empresas elas têm tido uma necessidade, que é uma necessidade inclusive econômica, de demonstrar quais são os indicadores de responsabilidade social que ela tem. Ela preza, né, por o quê? Hoje, para se acessar alguns financiamentos, já não se olha mais só para indicadores econômicos, se olha para esses indicadores de responsabilidade social, compliance e assim por diante. Mas quando você pega, às vezes, um balanço social de uma organização e faz uma análise bem apurada, olha lá, muitas das ações que a gente enxerga lá, elas são muito pequenas. São breves, são superficiais. Elas não dão conta, de fato, de intervir naquilo que poderia trazer uma mudança, assim, a médio prazo, pelo menos, né? A gente não vê isso. E aí a gente enxerga uma propagação, do ponto de vista do marketing, gigantesca, assim, né? Essas empresas se colocando como empresas que adotam políticas de diversidade de uma forma muito significativa e porque recebeu o prêmio top não sei o que da revista tal, que é uma revista que faz, né, premiações na área da gestão. E aquele é um pequeno projeto, pequeno, específico lá numa área, e aí tu vai começar a pensar, mas e daí? Vamos começar a olhar mais a fundo, assim, o que tem de fato ali? Como estão as mulheres nesse lugar? Como está a população LGBTQI+? Como está a questão das pessoas com deficiência? Aí você não vê, de fato, grandes coisas. Então, isso tem me preocupado muito. Né? Essa discrepância, assim, entre o que de fato é feito, bem feito, e o que é divulgado, marketeado, assim, isso é algo que me preocupa muito. Assim. Não, é isso que eu estava a falar antes, quando eu ouvi a entrevista lá da Luísa Trajano, ela dizia isso, né? A gente fala que inclui pessoas, que as mulheres estão em cargos de gestão, mas quantas mulheres eu tenho na minha empresa em cargos de direção? Se eu falo que tem pessoas com deficiência, mas assim, mas se eu não vejo, se eu não convivo, não é suficiente. Eu tenho que viver isso, né? Então ela estava dizendo, por exemplo, que criou um programa de trainee só para negros, e ela foi super criticada. Mas é que ela dizia assim, que nesse caso, acho que assim, naquele exemplo que eu estava falando das mulheres, muitas vezes essas pessoas elas não se colocam, elas não acham que elas estão capazes para competir. E aí elas nem se apresentam, mas quando ela abre um programa só para negros, apareceram muitos e muita gente muito boa e tal, mas que não e outras, então assim, não apareceu. Realmente precisa ter essa visão e criar situações para que isso aconteça, né?
Vanessa, nós estamos aí já, faltando uns 10 minutinhos já para o nosso fim, né? A Eu gente não vi nem vê nem o que o tempo relógio aqui estava passar. pulsando agora. Ah, que pena. Hã? Não, não, ainda temos tempo. Fala o quê? Uhum, eu digo que pena, não tava nem olhando pro relógio aqui. Não, eu tô olhando aqui porque depois Tá cortando, não, de repente pode cortar. já me aconteceu de eu passar do tempo e a coisa continuar, mas já me aconteceu de cortar, entendeu? Essas Aí a discordes, coisa tá falando realmente de discordo. pá. É. Mas assim, né, aproveitando assim que tu tem eu sei que tu fez a tua tese, né, sobre o mundo acadêmico, que é um mundo muito competitivo, muito também difícil, né, para todos, né, mas para as mulheres também. Como tu falou antes, a gente traz trabalho para casa, a gente não acaba nunca, é fim de semana. Eu amanhã vou trazer para casa 120 provas para corrigir no fim de semana. E, e vai ter que ser no fim de semana, porque depois na segunda tem outras coisas para fazer, né? E o mundo, Sim. na segunda, aqui até é feriado na terça. Enfim, então, o que tu vê assim no mundo acadêmico, né? O que tu poderia falar para nós disso aí? Certo, bom. Um mundo de Então, coisas. na minha tese, eu justamente estudei a questão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho de professores e professoras em programas de Uhum. pós-graduação em stricto sensu, que aqui no Brasil é mestrado e doutorado, né? Então, o que nós identificamos, assim, eu e Janine, minha orientadora, é que, de fato, esse mundo acadêmico, a carreira acadêmica é um contexto de trabalho altamente adoecedor e nocivo, né? E o que leva a isso, algumas questões, inclusive, eu falei lá no início, quando eu estava, né, me apresentando, né? A Uhum. gente tem, assim, algumas questões voltadas a esses mecanismos. Eu não sei, na verdade, bem como é em Portugal, né? Mas esses mecanismos e o padrão de avaliação do Uhum. desempenho, né? Dos programas e, obviamente, dos professores e das professoras, que é um mecanismo externo e é um mecanismo quantitativo, sobremaneira um mecanismo quantitativo, né? Então, nós somos avaliados por quantidades, né? Por quanto se produz daquele tipo de artigo específico que está qualificado de tal maneira. Porém, isso não depende exclusivamente da gente, assim, depende de todo um processo moroso, de todas as dificuldades pelas quais passa a própria ciência brasileira, de recursos e assim por diante, para Uhum. poder fazer aquelas revistas andarem, assim, né? Mas a gente também tem um mundo acadêmico com muitas problemáticas, assim, relacionadas a relacionamento, né? A competitividade entre as pessoas, né? E aí, inclusive, a gente tentou comparar algumas coisas, assim, do ensino superior, especificamente mestrado, doutorado, privado e público, né? Como é que Uhum. funcionava isso, assim. E aí, uma das coisas que a gente encontrou de mais problemáticas, assim, nas instituições públicas brasileiras, foi a questão da competitividade, da política, né, dessas brigas de poder que acabam se estabelecendo dentro das instituições de ensino superior e que acabam repercutindo nos próprios professores e nas professoras, né? Então, a depender, existem grupos rivais, na verdade, dentro das instituições, né? Aquele grupo que vai assumir a reitoria e todos os cargos Uhum. administrativos durante um determinado período. Então, a gente observou muito isso, assim, como uma variável bem importante e adoecedora, né, na área pública. Aí na questão assim das mulheres, né, a gente viu essa questão então de que as mulheres têm essa dificuldade, que da questão de como dar conta e equilibrar com a sua vida, com as suas demandas pessoais. Então, os homens com uma maior capacidade, inclusive de publicação, e de manter o desempenho sempre numa crescente, enquanto que a mulher lá pelas tantas, ela engravida, ela passa então aqueles 9 meses e aí ela
vai ganhar o nenê, vai ficar de licença, ela não vai mais publicar, então o desempenho dela diminui significativamente e não existem, ou o que existe é insuficiente, políticas que deem conta disso, né? Quer dizer, não, esse período é um período que não é contabilizado, ele continua sendo contabilizado no currículo e na carreira daquelas mulheres. Isso tem um movimento, né? Tem um movimento Parenting Science e tem um movimento também internacional para que em termos de desempenho as mulheres que tenha alguma coisa ali na equação que veja que se a mulher não tem uma produtividade igual ao do homem, mas poxa vida, em 5 anos ela teve 2 filhos. Então, ela teve a licença, ela teve toda a coisa. Então, assim, como é que ela vai ter os mesmos indicadores de produção que o homem? Então, assim, completamente... É surreal, né? É surreal. É surreal. Mas tu sabe que aqui em Portugal a coisa é muito semelhante também, né? É muito semelhante. Eu vejo assim que em alguns concursos, alguns editais para concursos, existe alguma coisa assim de que poderá ser relevado ali alguma pontuação e tal, ou ser estendido o prazo de avaliação. Por exemplo, vamos analisar o currículo dos últimos 5 anos. Nesses 5 anos a pessoa teve um filho ou 2, sei lá, aí puxa para 6 anos de avaliação, para 6 anos daqui para trás, ou para 7 anos, sei lá, tá? Vai puxando para trás, né? Para que haja ali para que possa haver um período mais longo. Eu acho que isso minimiza bastante, né, a coisa, mas não é só isso que é necessário, né? Não é só isso. Eu acho que a questão da flexibilização, enfim, né? É tudo muito complicado, né? Eu sou, assim, eu tenho uma ideia de que, por exemplo, não adianta aumentar a licença maternidade da mulher, para a mulher cuidar dos filhos e tudo mais, se não aumentar também a dos homens. Concordo. Ou não deixar que os, né? Porque depois vai acontecer assim, vai acontecer isso. Não queria uma mulher porque a mulher fica 6 meses ou sei lá quanto tempo longe. E depois a gente reclama porque aquele tempo também não vai, a nossa produção vai mexer e tal. Então, eu acho que se a gente quer, né, acho que as políticas têm que envolver também mudanças que vão para além das mulheres. Concordo. Né? E fico imaginando, e aí por outro lado, eu fico imaginando assim, um gestor, um dono de uma empresa ouvindo isso, ele diria, pô, vocês querem demais, né? Vocês querem demais, né? Agora, né? Vanessa, eu vou te dizer. Difícil, olha. O que me dói, e eu infelizmente já tive experiências desse tipo, eu acho que praticamente todas nós já devemos ter, ou vamos ter em algum momento, ouvir coisas terríveis, coisas desse tipo, assim, algumas atitudes machistas ou algumas atitudes, assim, rancorosas por parte de mulheres líderes. Isso é o que me dói. É péssimo. E isso, infelizmente, é muito presente. Sim. É muito presente. Eu me lembro que eu ouvi uma vez que eu estava de um dos meus filhos, né? Eu tive a licença maternidade e depois consegui juntar com as férias, então fiquei um tempinho a mais. E aí uma pessoa disse assim, mas tu ficaste aí quase 1 ano fora, gente. Quem dera que eu tivesse ficado 1 ano fora. Passeando. E vem agora, ficou aí em casa, não sei o quê, e vem dizer agora tal coisa, calma lá, né? Não estava 1 ano em casa olhando televisão, ou tinha parido. Mas ouvir isso de uma mulher realmente é muito, muito ruim, né? Infelizmente tem muito. A gente tem que ter, tem as pessoas que assumem o papel se identificam com o lado líder mais cru, assim, mais, né? E não desenvolvem empatia, né? E aí, esse é o tapa que dói, né? Esse dói muito mais, porque aquele tapa que vem lá de quem já está lá, né? Do homem, enfim, tu já tá esperando. Agora, quando poxa, tu chegou lá, né? É a tal da sororidade, assim, né? Que parece que desaparece em algumas situações, assim, né? Não infelizmente, não é assim. É juntas que a gente vai precisar, assim,
para chegar lá, assim, né? É. E, Vanessa, e últimas palavras, para onde nós vamos com relação a isso, a saúde da mulher e o trabalho? O que tu acha do futuro? Para onde nós estamos indo? Vai continuar igual? Vai melhorar? Vai? Vai melhorando aos pouquinhos, assim, mais ou menos que nem a história de 1927, 2011, de 1 para 2, assim. É, é, o que me preocupa, assim, vai melhorar, vai. Um pouco, mas muito pouco, assim, Elisa. Eu não tenho, A eu não curto sou uma prazo, né? pessoa que vai te dizer assim, ó, a curto prazo eu não enxergo isso, porque eu não tenho evidências conseguindo me apontar para esse caminho, assim. E aí, se você faz uma leitura de contexto, assim, econômico, social e político, isso reforça, assim, essas evidências que mostram que os avanços, eles vão ser muito pequenos, assim. Porque a gente tem discursos de grandes líderes nacionais apontando para uma direção inversa, assim. Sim, Então, no Brasil tem uma situação muito particular, social, né, em que a mulher está sendo, tipo, coloque-se no seu lugar de dona de casa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver um avanço, por exemplo, em países da Europa e tal, países mais, né, aí sim. mas grande parte do mundo não é isso. Grande parte do mundo, as mulheres estão passando trabalho, e muito trabalho, né? Se a gente for sair do eixo, né, e realmente, vamos pegar, olha as mulheres no Afeganistão, né? Quer dizer, boa parte do É, mundo é assim, né? é isso aí, assim, não é que a gente seja, né, poxa, mano, você não dá para ser um pouco otimista, na verdade, não é essa a questão, né? A questão é que olhando os dados, enfim, bom, a gente vai melhorando, sim, mas a gente, é lentamente, né? Essa melhora, ela não é acelerada, ela é muito lenta. Mas temos que continuar, A né? gente chega, elas chegam, nós chegamos, só que nós estamos chegando às custas de muito sofrimento. Essa é a questão. A Não gente está precisava. indo sim, mas é às custas de muito sofrimento. É essa que é a questão. Uhum, claro, e aí adoecemos. Mas olha, Vanessa, te agradeço muito pelo teu tempinho aqui, né? Que eu sei que também, como toda mulher e mãe e trabalhadora, é um tempo sempre precioso, né? Fico muito É, feliz de te ter aqui, da gente poder ter conversado um pouquinho, matar saudades de longe, assim. que E, delícia. e fico aqui sempre à disposição também, para o que tu precisar e agradecer. E vou dizer para as pessoas também, eu coloco depois o vídeo no YouTube, tá? Depois eu te Tá, passo o link, eu coloco lá no meu canal, Elisa Karen de Castro, que eu coloco as lives lá também e tem sido acessado também por ali. que E aí legal. Eu que depois tem muita agradeço. gente que assiste também depois a live gravada. Tá bom, pessoal, muito obrigada então e até a próxima. Depois eu anuncio quando é que vai ser a próxima, ainda não sei, não consegui me organizar para isso. A mulher vai ter que dar conta de tudo isso para daí ver É, quando é que tá essa. isso, tá bom, Vanessa, um beijo então, Obrigada, um obrigada. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.